nesse dia no Jornal de Notícias, um senhor jornalista, José Saraiva, telefonou-me para casa a dizer que, efetivamente, constava-se que o núcleo duro do Futebol Clube do Porto queria o Sr. António Oliveira para treinador principal. E quem estava a obstar que essa situação se concretizasse era o Sr. Otávio. Obviamente que eu não poderia aceitar o convite do Sr. Presidente, independentemente de o considerar muito respeitoso, e continuei ao serviço do Futebol Clube do Porto noutras funções, sabendo que tinha gente dentro do Futebol Clube do Porto que efetivamente se intitulava Núcleo Duro, e eu dentro do Futebol Clube do Porto só conhecia o Núcleo Duro, e mais recentemente que era o Sr. Presidente e o Sr. Reinaldo Teles, e quando essa notícia surgiu não apareceu desmentido nenhum, obviamente que eu não poderia aceitar esse convite. Vim para Palmela, o Sr. Presidente convidou-me posteriormente para trabalhar com o Sesco, eu disponibilizei-me, posteriormente o Sesco não pôde vir, veio o Sr. Carlos Alberto Silva, disponibilizei-me a trabalhar com o Sr. Carlos Alberto Silva, e digo com a Bragança que gostei muito, mais acima de tudo, de desmistificar alguém que efetivamente se intrometeu mais uma vez no caminho, alguém que criou sempre dificuldades no nosso relacionamento naquela casa, e que aparece também ligado aos grandes êxitos do Futebol Clube do Porto, como é um pseudo... O Otávio, que faz um apelo permanente à frontalidade, já referiu aqui esta noite em algumas ocasiões e utilizou, penso eu, quase sempre a mesma expressão, alguém que fez isto, alguém que fez aquilo, alguém que disse isto. Quer que eu ponha o nome? É evidente que eu sou de Elano Vieira, toda a gente sabe. Quer que ele conte o caso do Rodney? Eu conto-lhe o caso do Rodney. Se não levar muito tempo. Não leva muito tempo. O Rodney foi um atleta que chegou ao Porto, uma joia de moço, um rapaz com qualidades, e não se adaptou. Naturalmente, depois de diversas fases, o Rodney foi, no tempo do Ivic, o principal motivo de estabilização no Futebol Clube do Porto. O público ali assiduamente, que era um rapaz que tinha estado na lista dos 40, que jogava muito e que se punha a jogar o Jorge Plácido, e o Rodney não jogava. Como se houvesse alguma coisa da equipa técnica contra o Rodney. O Rodney entrou o Quinito e o Rodney foi dispensado para o Corunha. Em determinada altura, entrou o Artur Jorge e o Otávio, e um jornal começou a escrever que era impossível acontecer isto, porque ninguém ia ver o Rodney, um jogador de grande qualidade. Metemos os três no automóvel e fomos à Corunha ver o Rodney. Naturalmente, compramos os nossos bilhetes, jantamos lá, meti as contas na Algibeira e, para nosso espanto, não era só espanto, no outro dia no jornal vinha só isto. É incompreensível, a última oportunidade de se ver o Rodney jogar e não foram lá. E eu cheguei, entreguei os bilhetes do jogo e as contas do jantar no Futebol Clube do Porto, chamei o jornalista e disse: olha, o senhor fez um mau trabalho porque, efetivamente, os técnicos do Futebol Clube do Porto estiveram a ver o Rodney. Mas fiz mais. Nesse jogo, o Artur Jorge, eu como conheci o Rodney, não quis influenciar a decisão do Artur Jorge. O Artur Jorge e o Guarani Gonçalves foram ver o jogo para um lado e eu posicionei-me no outro lado do campo. Está contada a história e já percebi também por aquilo que o Otávio disse. O empresário do Sr. Rodney era o Sr. Delano Vieira. Faltava esse pormenor, que ao que parece tinha bastante importância. Pelo que disse o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e por aquilo que foi confirmado por si, no vosso caso, digamos que o desencontro é momentâneo, é temporário e pode ser reatada a relação a qualquer instante, mas o mesmo... Desculpe interromper, não tenho que reatar relações com o Otávio, porque eu nunca estive de relações cortadas com o Otávio e sempre que estou com ele tenho muito prazer nisso. Enfim, era exatamente isso que eu queria dizer. Em relação ao Fernando Gomes, eu penso que não se passa a mesma coisa. O senhor sempre se apresentou em diferentes atos eleitorais ao longo dos últimos anos como o homem que quer reunir a família portista. Então, porquê é que deixa de fora um dos elementos que, digamos, neste tempo mais recente, ou nestes tempos mais recentes, foi marcante na história do Futebol Clube do Porto? Porquê é que não lhe abre uma porta? Eu acho que há aí um grande equívoco, que é o seguinte: o Fernando Gomes foi um atleta do Futebol Clube do Porto, que está, como o Otávio disse, e como o Otávio está também, e muitos outros estão na história do Futebol Clube do Porto, mas como jogador do Futebol Clube do Porto. Agora, se eu tivesse que fazer uma seleção de jogadores do passado, é evidente que eu incluía o Fernando Gomes. Agora, eu nunca meti nas minhas direções ninguém pelo facto de ter sido um grande jogador, porque senão então meteria o Otávio, meteria tantos jogadores que foram grandes jogadores. Agora, não se pode de maneira nenhuma estar agora a dizer-se que pelo facto de um indivíduo ter sido um grande jogador, que eu devia agora meter nas minhas listas, por amor de Deus. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, são pessoas que têm que estar enquadradas dentro do espírito que eu quero imprimir aqui, que têm que ter uma filosofia do clube em termos diretivos. Agora, não quer dizer que por o facto de ter sido um grande jogador, e tantos grandes jogadores que o Futebol Clube do Porto teve, felizmente, através de toda a sua história e através dos 13 anos que eu tenho como Presidente do Futebol Clube do Porto, que de maneira nenhuma eu estou a pensar em qualquer um para dirigente do Futebol Clube do Porto. Está dada a sua explicação. O Fernando Gomes queria contra-argumentar. Não, eu acho que também disse aqui que o facto de ter estado quase 20 anos no Futebol Clube do Porto
e ter contribuído e ajudado o clube com todos aqueles que o fizeram para a época dourada do clube, eu disse-o aqui claro, que não me permitia, não tinha legitimidade para regressar ao Futebol Clube Porto, apenas e só por isso. Eu disse-o aqui que regressava ao Futebol Clube Porto se eu tivesse capacidade e se fosse, naturalmente, de interesse das pessoas. Agora, há uma coisa que eu também gostava de dizer, e repito o que disse no princípio desta entrevista: o Futebol Clube Porto é um grande clube, o que está para trás em nada beneficia ao Futebol Clube Porto, que vai ter um grande jogo no domingo, mas queria apenas e só, para terminar, dizer que o Sr. Presidente do Futebol Clube Porto, quando diz hoje que, pelo facto de eu ter sido um dos jogadores, e é verdade, um dos jogadores, não fui o único, que pertenceu à grande geração do clube, não ser apenas por isso a legitimidade de estar no clube, queria apenas dizer e terminar que, quando eu era jogador e o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto quis candidatar-se, aí o facto de eu ser do Futebol Clube do Porto, de ter nascido no clube e de ter ter grande identificação com a sua massa associativa, aí o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto serviu-se do jogador Fernando Gomes para conseguir ser Presidente do clube. Nuno, estou. Deixe-me dizer o seguinte, o que o Fernando Gomes está a dizer, em primeiro lugar, não corresponde à verdade. Porque eu, quando fui buscar o Fernando Gomes ao Guigón, para onde ele tinha jogado durante 2 anos, nesses tais 20 anos que esteve no Futebol Clube do Porto, eu fui buscar um jogador que inclusive estava lesionado. Unicamente fui buscar um jogador e hoje voltava a ir buscar. Agora, como jogador. Agora, porque se o Fernando Gomes tivesse 25 anos hoje, eu, como jogador, queria no Futebol Clube do Porto. Agora, o facto de ter sido um grande jogador, olha, um grande jogador, um dos maiores jogadores de todos os tempos da história do Futebol Clube do Porto... Mas Jorge Nuno Pinto da Costa, porquê é que em determinada altura... Foi o Hernani Ferreira da Silva que mais tarde foi dirigente e como dirigente não teve o sucesso do Futebol Clube do Porto. Se quer levar a conversa para essa zona, isto é, do Fernando Gomes, enquanto jogador, porquê é que a determinada altura ele, enquanto jogador, deixou de interessar ao Futebol Clube do Porto? E penso que com isto vamos fechar a conversa. Eu vou-lhe dizer, gostaria de não ter que dizer, mas vou-lhe dizer. O Fernando Gomes foi no Futebol Clube do Porto suspenso no tal incidente na Madeira, em que eu até não estava lá, e em que lhe foi realmente feito um inquérito. E no final... Porque sempre no Futebol Clube do Porto, quem diz se os jogadores devem ficar ou não são os técnicos. Os técnicos é que dizem quem foi os jogadores. Os técnicos do Futebol Clube do Porto foram de opinião de que o Fernando Gomes não interessava no plantel do Futebol Clube do Porto. E para que o Fernando Gomes realmente não tivesse que darmos andamento aos resultados desse inquérito que está no clube e está nas atas da direção, foi proposto, uma vez que ele, por indicação dos técnicos, não ia continuar no Futebol Clube do Porto, pura e simplesmente o inquérito fosse arquivado, porque entendíamos que o seu passado como jogador não mereceria ser manchado por causa do que se passou na Madeira. Portanto, isto é muito concreto. Agora, quando um treinador me diz que este jogador não conte com ele, é evidente que eu não vou contar com o jogador. Porque quem sempre escolheu no Futebol Clube do Porto os jogadores, quem forma os plantéis, é realmente o técnico. Não quero dizer que eu esteja sempre de acordo. Agora é evidente que se o treinador me diz que não quer este jogador ou que quer aquele jogador, eu procuro, dentro das possibilidades do clube, satisfazer-lhe as suas vontades. Fernando Gomes, esse sorriso mais ou menos irónico quando Pinto da Costa dizia que quem escolhe, e tem sido sempre assim no Futebol Clube do Porto, quem escolhe a equipa, quem escolhe o plantel, são os técnicos, queria dizer o quê? Absolutamente nada, que eu não sei se sorriu ou não, mas de qualquer forma... Mas sorriu o que eu vi? Se viu, foi uma questão de instinto, nada mais. Agora, o que lhe quero dizer, e penso que isto que é importante, de facto, se o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto quisesse intervir no programa, penso que foi convidado e poderia estar aqui. Não é minha intenção. Desta hora. Não é minha intenção. É que eu estou no clube a trabalhar e são 2:10. E não é minha intenção, e quero que fique claro, não é minha intenção, e disse-o várias vezes hoje, dar, de facto, uma carga mais emocional ao jogo de Futebol Clube do Porto. Isso não tem nada a ver com o jogo. E eu penso que isto está claro. E se
o Sr. Presidente do Futebol Clube do Porto quisesse intervir, poderia estar aqui porque foi convidado. E eu penso que, por mim, o Futebol Clube do Porto merece muito respeito e não gostava de falar mais sobre o assunto. Eu fecho então aqui a conversa, agradeço aos... Só 30 segundos. Menos de 30 Para, segundos. na pessoa do Presidente do Futebol Clube do Porto, desejar as melhores felicidades à equipe do Futebol Clube do Porto para o jogo da amanhã e um voto de confiança ao público que vai estar, porque vai ser ordeiro, vai ser digno de um grande espetáculo e vai se comportar como o futebol merece, independentemente destas guerras. O público tem que ter atenção que já foi metido nestas guerras há muitos anos atrás e hoje olha para trás e vê que não mereceu a pena e vai deslocar às andas para ver futebol, duas grandes equipas, dois grandes clubes que ganham melhor e que o melhor seja o Porto. Obrigado, Otávio e Fernando Gomes, por terem estado em direto nesta edição número 2 da nova série dos Donos da Bola. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, olha que eu confirmo aqui publicamente que o convidámos para estar aqui em direto. Exato, a sua participação ao telefone é importante, mas é evidente que teria, e o senhor sabe isso, se o senhor estivesse aqui em direto, a sua participação teria uma outra importância e teria certamente mais força. Que os senhores me convidaram. O que eu lhe estou a dizer, como sabe, até me falaram para aqui, é que eu estou a falar-lhe da sede do Futebol Clube do Porto, do meu gabinete, onde ainda estou a trabalhar para o clube. Porque se eu tivesse possibilidades e estivesse, digamos, sem estar no ativo, naturalmente que tinha muito gosto de ir aí todos os dias. Agora, naturalmente, o senhor convidou-me a mim, como convidou outras pessoas do Futebol Clube do Porto, como convidaram até profissionais do Futebol Clube do Porto, unicamente não tivemos possibilidade de ir a Lisboa, porque os senhores não têm um estúdio compatível aqui no Porto, infelizmente, para poder estar no programa, porque de resto é com muito prazer, em qualquer altura, que eu irei aí. Agora, bom, eu aceito, evidentemente, que num dia em que tenho reunião, não podia abandonar a reunião, nem podia deixar os trabalhos do clube para ir a um programa televisivo, por mais consideração que eu tenha por vocês. Eu aceito a sua explicação, de resto ela tinha sido dada logo no início aos espectadores da SIC. Exato, de qualquer forma, voltando ligeiramente atrás, reconheço que a sua participação, ainda que ao telefone, foi bastante importante. Boa noite e muito obrigado. Adeus, um abraço. Bom, aqui uma última história. Já se viu ao longo da noite que o futebol não se joga só dentro do campo, antes pelo contrário, estaria até capaz de dizer, e nessas zonas paralelas é bom não perder de vista os fenómenos sobrenaturais. Você pode acreditar ou não naquilo que vai ver, mas veja primeiro e fale depois. Em Viena, 28 de maio de 87, um calcanhar argelino abençoado por Alá conquistou a Taça dos Campeões. No braço de Rabah Madjer, uma fita entregue pelo médio de Alan Vieira assegurou a vitória. Eu dei quase todas as garantias aos responsáveis do Futebol Clube do Porto que nós ganharíamos a Taça dos Campeões Europeus em Viena. As fitas de Viena e o gelo de Tóquio, Delan prometeu que o Porto só vencia se do céu caísse neve e depois de um dia de calor, nevou mesmo e o Porto foi campeão do mundo. Comecei a ganhar um bocadinho mais de crença, vamos lá, se assim se pode chamar, desde que vim para o Futebol Clube do Porto. No Sporting, os anos 80 foram de descrença, sem vitórias e sem fé, mas nesta época são os deuses quem mais ordena e as vitórias já caminham com os leões. Uma esperança trazida até Alvalade por Marco Aurélio, o brasileiro, atleta de Cristo, fez-se ouvir pelos companheiros e hoje já são muitos os seus seguidores. São atletas como Pedrosa, que já aderiu à ideia, mas que tem o Chiquinho Conde, que eu tenho falado de Deus para ele, o Sapinto, o Oceano, né? Felipe, são jogadores que já escutaram sobre os atletas de Cristo, sobre a palavra de Deus. Às segundas-feiras, o templo é a casa de Marco Aurélio. Um pastor reza pelos atletas de Cristo e, dentro de campo, o brasileiro não perde a oportunidade para suplicar uma ajuda divina. Geralmente a bola sai de campo, um colega ou outro da outra equipa está na relva ou está com atendimento médico, é a hora que eu aproveito para orar, agradecer e pedir até ajuda ao Senhor. Antes do jogo com o Porto, uma prece pelo Sporting, porque dos céus ainda não chegaram certezas. Um torcedor fez essa pergunta para mim, que se domingo o Senhor vai estar do nosso lado, do lado do Porto, porque se eu tenho mais fé. O Senhor Jesus sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe quem precisa mais ou ele tem objetivos para cada um. Este domingo o Sporting precisa mais que o Porto? Eu acho que sim, mas não sei se o Senhor também pensa da mesma forma que eu. Pelos vistos, este Porto Sporting vai ser o que Deus quiser.
E Deus lá sabe. Otávio Machado, foi por causa daquelas previsões meteorológicas e de outro tipo de situações que não são referidas na peça, mas que são do conhecimento da opinião pública, que agrediu uma vez o Telano Vieira? Não, foram essas coisas que eu desmistifiquei. Os jogadores do Porto sabem que eu desmistifiquei, porque começou a ser vergonhoso. Mas desmistificou a murro? Não foi a murro, é que no tempo do ano do Ivic, esse senhor nunca lá entrou. E a primeira vez que entrou no balneário arrependeu-se de ter entrado. A primeira vez arrependeu-se de ter entrado. Deduzo porque, que a história do murro é verdadeira. É que no avião, quando vinhamos de Tóquio, nós vinhamos a conversar e dizíamos, agora nas Antas não é preciso mais nada, que quando quisermos gelos falamos com o Delano e ele arranja gelo. Mas isto é ridículo, porque este senhor, quando o Carlos Alberto Silva chegou, arranjou uma situação de veras conflituosa, era o quadro preto que dava azar, era um relógio de ponto para controlar os jogadores, afinal o Otávio chegou lá, nada disso, essas modificações não foram feitas, ele saiu e o Carlos Alberto Silva ganhou com 10 pontos de avanço. Ele dizia que o Artur Jorge nunca mais ganhava nada, o Artur Jorge foi campeão de França, ganhou a Taça de França, é ridículo estarmos a acreditar nisto. Naturalmente que existem sempre as pessoas que se aproveitam dos êxitos e há coisas que não fazem bem nem fazem mal, mas isto é escandaloso. Eu sinto-me envergonhado deste aproveitamento, porque quem ganhou foram os rapazes briosos que efetivamente o Porto ainda tem. Foi uma escola que continua a dar bons frutos e que eu espero e desejo que continue a manter as linhas mestras do êxito. Dentro de 8 dias, outras histórias e outros protagonistas. Aproveite bem o fim de semana e boa noite. Preservativos Randalls. Porque à noite nem todos os gatos são parvos.